Nós homens somos miseráveis, somos fracos, cheios de falhas, caímos, falhamos, pecamos de novo e de novo. E se dependessem da nossa própria justiça, da nossa própria força, da nossa própria bondade, não teríamos chances diante de Deus, nenhuma chance de ir para o céu. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24: Miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo usou a palavra miserável para descrever a si mesmo. E ele não estava exagerando, ele estava sendo real sobre a sua condição humana. Porque quando você olha para dentro, quando você vê os seus pecados, quando você vê as suas falhas, quando você vê as suas quedas, você percebe: eu sou um miserável. Você já prometeu 1000 vezes que ia mudar e não mudou, miserável. Você já tentou ser o melhor e falhou no mesmo dia, miserável. Você já chorou perdendo força e 1 hora depois estava fazendo tudo errado de novo e a mesma coisa, miserável. Você já fez promessas para Deus e depois não cumpriu, miserável. Eu não estou te condenando aqui, entenda isso, eu estou sendo real, porque sozinho, sem Deus, nós somos exatamente isso, miseráveis. Mas aqui está o milagre, aqui está o que você precisa entender. Deus olhou para você nessa condição, conhecendo cada falha, conhecendo cada pecado, cada fraqueza, cada tentação, cada queda, e mesmo assim ele disse: esse aqui é meu e esse aqui eu escolho. Deus te escolheu não porque você é bom, não porque você é forte, não porque você merece, mas porque ele quis você, e isso muda tudo. Porque a graça dele é maior que a sua e do que a minha miséria. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 28 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Deus escolheu os fracos, Deus escolheu os desprezíveis, Ele escolheu você e Ele escolheu a mim. Pense em quem Deus escolheu na Bíblia. Moisés era gago e um assassino. Davi era um adúltero e mandou matar um homem inocente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu e matou cristãos. Todos eles eram miseráveis. Todos eles eram cheios de falhas, mas Deus os escolheu e usou eles de uma forma poderosa. E sabe por quê? Porque quando Deus usa um miserável, fica claro que a glória é de Deus. Quando Deus usa alguém fraco, fica óbvio que o poder não vem do homem, é impossível, porque ele é fraco. Quando Deus usa alguém cheio de falhas, ninguém pode dizer: foi por causa dele, foi por causa do homem. Não, foi por causa de Deus, sempre foi e sempre será. Então você está caindo todo dia, você está falhando constantemente, isso te torna miserável, mas não te desqualifica de ser um escolhido de Deus. Porque Deus não te escolheu pelo que você é, Ele te escolheu apesar do que você é. Ele te escolheu sabendo de tudo, mesmo assim Ele disse: eu quero este. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: assim como nós escolheu dele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você pecar, antes de você cair, Deus já tinha escolhido você. Ele já sabia de todas as suas falhas e escolheu você mesmo assim. Ele olhou para um miserável, para um morador de rua e simplesmente falou assim: esse aqui fará parte do meu reino. Mas tem uma coisa que você precisa entender: ser escolhido não significa continuar na miséria. Ser escolhido não significa ser escolhido significa que Deus vai transformar você. Ele não te escolheu para te deixar como você está. Ele te escolheu para te mudar, para te santificar, para te levantar da sua condição miserável e te fazer uma nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis aqui se fez novo, nova criatura. Você não precisa ficar na miséria, você não precisa ficar caindo. Em Cristo você pode ser transformado um homem. Deus pode pegar esse homem miserável que você é e fazer dele um homem de Deus. Mas a transformação só acontece quando você entrega tudo para Jesus. Não um meio termo, mas entrega total. Você precisa reconhecer que sozinho você não é nada. Você precisa admitir que você é um miserável sem Deus. Você precisa parar de tentar se salvar e deixar Ele te salvar. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você está se achando, Deus resiste. Mas se você reconhece que é um miserável, que precisa de Deus, que não consegue ir sozinho, Deus te dá graça, e a graça de Deus é suficiente, sempre foi e sempre será. Você é um miserável, sim, eu sou um miserável, sim, mas você é um escolhido, eu sou um escolhido. E ser escolhido por Deus é maior do que qualquer miséria, porque a escolha de Deus não depende de você, não depende de mim, depende especificamente e 100% dele.
E ele não se arrepende, ele não desiste, ele não abandona você. Ele te escolheu, homem, e se ele te escolheu, ele vai completar a obra que começou em você. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou e Deus vai completar. Você só precisa deixar ele trabalhar em você. Seja humilde o suficiente, deixa ele trabalhar em você. Você só precisa entregar tudo para Jesus e confiar que ele pode transformar até mesmo o mais miserável dos homens. Porque ele pode, ele vai. Então deixe ele transformar você. Nós somos miseráveis, sim. Mas é aí que a graça de Deus se transborda. Porque ele gosta de usar pessoas humildes, pessoas fracas. Então, apesar de você olhar para o seu passado, para a sua carne caída, para os seus pecados, e falar assim, eu não mereço, é aí que Deus age em você. Deixe ele trabalhar em você, homem. Se arrependa do seu pecado, deixe ele transformar o seu coração, a sua mente. Não se ache normal essa cultura que o mundo oferece para você. Recuse este mundo caído e aceite a luz que Deus entrega para você. Inclusive, se você sentiu algo no seu coração de ser um escolhido de Deus, sentido apesar de seus pecados, suas lutas, você sente, Deus tem algo comigo. Eu fiz um movimento chamado Escolhidos. Esse movimento é justamente para você, não são para pessoas perfeitas, não são para pessoas santas. Pelo contrário, eu sou um pecador, você é um pecador. Mas são para pessoas que entenderam, eu sou um escolhido de Deus. Então se você, homem, sente isso, entre para o nosso movimento, clica agora no link da descrição ou no link dos comentários que lá eu posto conteúdos exclusivos. É 100% gratuito, sem fins lucrativos nenhum. 100% gratuito, apenas para alimentar a sua fé e fazer você progredir, avançar. Então clica no link abaixo e vem para o nosso movimento. Então é isso, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta o botão de like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal, porque eu sempre posto vídeos desse jeito, pregando, ensinando, lousa, quadro, às vezes com uma cruz aqui, para chamar um pouco mais de atenção. Mas é isso. E se você quiser me seguir lá no Instagram, o Instagram tá aqui abaixo, @lombook. Me segue lá que eu posso tirar uma dúvida mais pessoal com você lá no Instagram, que você pode ter. E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.